Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de correção de ciências. Na nossa aula de hoje é para fazer a correção da última atividade que eu enviei a vocês, tá bom? Sobre o ciclo da água e as classificações da água. Vou corrigir essa atividade, aí finalizamos o nosso assunto para a sondagem de amanhã. Uma sondagem bem tranquila, não se preocupem. Vocês aprenderam direitinho o assunto, é um assunto que vocês já vinham estudando. Eu acho que desde o segundo ano vocês estudam o ciclo da água e tudo mais, tá bom? Então vamos para a nossa correção. Gente, antes da correção das questões propriamente dita, eu trouxe novamente esse esquema. Eu penso que vocês já adquiriram a habilidade só de observar esse esquema em analisar todos os passos no qual a água está passando e também perceber as mudanças físicas da água, tá certo? Aqui no passo 1, a água está passando pela primeira mudança de estado, onde está saindo do estado líquido para o estado gasoso. E quem promove isso? O Sol por meio dos raios solares. Ele aquece a água e a água passa por essa mudança. Sai do líquido e vai para o gasoso. Quando ela está no gasoso, ela vai para a atmosfera. Isso faz com que, em algum momento, devido à baixa da temperatura, ela entre novamente numa mudança. Aí ela já tem uma outra mudança no seu estado físico. Aí no passo 2, ela começa o processo de condensação, que é quando a água que estava no estado gasoso retorna para o estado líquido, tá bom? No passo 2 e 3. No estado líquido, essa água já está mudando de estado, tá? Estava no estado líquido e agora foi para o gás, desculpa, estava no estado gasoso e agora foi para o estado líquido. Essas gotículas de água, elas se unem e elas ficam pesadas, e aí acontece outra mudança, tá? Se a temperatura do local for uma temperatura baixa, naquele momento na atmosfera tiver uma temperatura muito baixa, a água pode passar, ao invés de ser para o estado líquido, pode passar para o estado sólido, que é o caso da neve e do granizo, tá bom? Quando ela penetra no solo, aqui começa a infiltração, no ponto 4. Além de acontecer aqui a infiltração, está acontecendo a transpiração também. As plantas que estão aqui, olha, na margem do rio, elas aproveitam essa água, tá? Usam para o processo de fotossíntese, depois elas devolvem para a atmosfera por meio da transpiração. E os demais fazem o quê? O processo de infiltração, onde elas penetram no solo, abastecendo os lençóis subterrâneos, que a gente também chama de lençóis freáticos, tá certo? Daqui volta e inicia o ciclo, tá? A próxima queria fazer essa ressalva e comentar com vocês novamente sobre o ciclo da água, tranquilo? Então vamos para a correção das atividades. Então diz assim: defina, botei aí entre parênteses, que é para dizer o que é, ciclo da água. Gente, eu vou colocar uma sugestão de resposta. Vocês poderiam ter trabalhado em cima de uma outra ideia, porém com pontos parecidos, tá? Então, ciclo da água, transformações e circulação da água na natureza. Pode ser chamado também de ciclo hidrológico. Então, o ciclo da água é o que, gente? É a passagem, é a transformação, é a circulação da água na natureza. Ciclo da água é isso, é como a água circula na natureza. E também pode ser chamado de ciclo hidrológico, tá certo? Pronto, mas eu respondi que é só as transformações da água. Tudo bem, mas eu acho interessante você colocar aí na natureza, que é onde ela ocorre. E também acho interessante que você coloque que também pode ser chamado de ciclo hidrológico, certo? Na questão 2 diz: durante o ciclo da água, ela passa por algumas transformações físicas, finalizando em infiltração no solo. Escreva abaixo essas transformações. Pessoal, foi o que a Pro acabou de conversar com vocês. A água ela vai mudando de estado quando diz transformações físicas. Então, quais são as transformações que a água passa? Evaporação, que é quando eu botei entre parênteses, quando a água sai do líquido para o gasoso, tá? No ciclo da água, quem promove isso é o Sol. Condensação, que é quando a água volta, ela estava no gasoso e volta para o estado líquido, que é o que acontece lá nas nuvens. Algumas vezes solidificação, líquido para o sólido, no caso de granizo e neve. E finalizando em infiltração. Não precisava colocar infiltração porque já tem aqui, tá bom?
Se você quisesse explicar mais detalhadamente o que é evaporação, condensação e tudo mais, poderia. Eu coloquei aí de forma mais objetiva. E para nós concluirmos, nós temos a questão 3 e a questão 4. Vamos lá. Comente em poucas palavras os estágios de. Então, poucas palavras, viu, gente? Eu vou utilizar as minhas, porém vocês podem ter comentado de uma forma diferente, usando outras palavras. Se a ideia foi a mesma, pode deixar, tranquilo? Então, evaporação. A água é aquecida e passa do estado líquido para o gasoso. Então, no processo de evaporação acontece basicamente isso. A água ela tem que sofrer um aumento na temperatura para ela evaporar. Quando começa o processo de evaporação, a água está passando por uma transformação, saindo do líquido para o estado gasoso, tá? Condensação, água no estado gasoso retorna ao estado líquido. Então, no processo de condensação, a água que estava no estado gasoso, ela retorna ao estado líquido. Tem também aí uma reorganização das moléculas de água, certo? Você poderia ter complementado. Precipitação, gente, precipitação nada mais é do que chuva, tá? Gotículas de água tornam-se pesadas e caem em formas de chuva. Infiltração, a água penetra no solo e alimenta os lençóis subterrâneos, que são aqueles que a Pro mostrou para vocês no esquema. E transpiração, processo realizado pela planta, onde ela evapora a água para a atmosfera, certo? Então, é o processo onde as plantas evaporam água para a atmosfera. A gente também transpira? Transpira, gente. Esse termo, dentro do nosso assunto, o ciclo da água, quem faz o movimento de transpiração são as plantas. Só que a gente também transpira, a gente também coloca água na atmosfera, a gente transpira por meio da água presente no nosso corpo. As plantas fazem a mesma coisa, tá bom? Só que elas colocam na atmosfera bem mais água do que a gente. Tranquilo? Vamos encerrar agora com a questão 4. De acordo com as características dadas, escreva a que tipo de água se refere, por meio das características. Chamada de água pura, água destilada. Lembra que a água destilada foi aquela que a Pro comentou com vocês, que é usada principalmente pelas indústrias farmacêuticas, de bebidas, de alimentos, tá bom? E para você obter água destilada, você precisa de um aparelho chamado destilador, tranquilo? B. É obtida naturalmente de fontes minerais e engarrafada para o consumo humano. Se é uma fonte mineral, já lembra o quê? Água mineral, tá? Então, a água mineral é essa água que é obtida de fontes com grande presença de minérios, ferros e tudo mais. Por isso que o nome é mineral. E são minérios que fazem bem ao nosso corpo. C. Tem pH superior a 7, então é uma água alcalina. Tranquilo? Letra D. É apta para o consumo humano. Água potável. A água só é apta para a gente tomar, pessoal. E não nos fazer mal se ela for potável. Se ela tiver as características de ser incolor, insípida e inodora. Ou seja, sem cheiro, sem cor e sem sabor. Certo? Se ela tiver cor, ela não é própria. Se ela tiver sabor, ela não é própria. Se ela tiver cheiro, ela não é própria. Muito pelo contrário, aí seria uma água poluída. Tranquilo, gente? Bom, encerramos aqui a nossa correção. Vou pedir que vocês dediquem um tempinho para dar uma revisada no assunto, certo? Como eu disse, a sondagem não está difícil, até porque vocês foram bem preparados para realizá-la, nem a de ciências, nem a de português. Então, escutem bem, gente. Olha, a sondagem de português e de ciências, elas serão liberadas às 8 horas da sexta-feira e ficarão disponíveis até às 7h30. Então, você pode fazer assim. Você pode fazer uma pela manhã, outra à tarde, ou sentar em horário só e já realizar as duas. Então, são sondagens com pouquinhas questões, não tem muitas questões essas sondagens, certo? Peço que você faça com calma. Eu percebi na última sondagem que alguns alunos estavam respondendo a sondagem em coisa de 4 minutos, porque a gente consegue ver o tempo mais ou menos que vocês levam. 4 minutos não dá, gente, para você ler, interpretar, pensar e raciocinar. Então, façam com calma, não tem tempo as questões são tempo livre, então pensem direitinho, tá bom? E respondam tudo com muito carinho, lembrando das aulas.
E eu também vou pedir que, por gentileza, eu confio na honestidade de vocês, eu confio que vocês não irão utilizar nenhum tipo de material de consulta, até porque isso seria uma enganação do conhecimento, não para mim, mas para vocês, tá bom? Então, eu confio na honestidade, idoneidade de vocês, tá? Qualquer dúvida pode chamar a Pro. Beijo, beijo e até mais.